Fala galera, bem-vindos novamente à nossa aula. Professor Gabriel Marasquim, sou professor de História, Filosofia, Sociologia, lá da Pedro Corrêa. E, bom, vamos dar continuidade ao nosso projeto UERJ com o segundo tema que eu vou abordar com vocês, que se trata de imperialismo, neocolonialismo e descolonizações. Primeira coisa que a gente tem que abordar é o seguinte: imperialismo, vocês aprendem sobre isso desde o 6º ano. Então, quando vocês veem, impérios, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, Atenas desrespeitando o sistema de polis dentro da Grécia, tentando se transformar no Império, Roma se transformando no Império, Portugal se transformando no Império Ultramarino, com as colônias atlânticas e pacíficas, Espanha, a mesma coisa, tudo isso já é imperialismo. Afinal de contas, imperialismo nada mais é do que a ação de você criar um império, de você dominar outros povos de acordo com os seus próprios interesses. Então, qual é a grande diferença desses imperialismos passados para esse imperialismo que nós estamos tratando agora? Se vocês se lembrarem da nossa outra aula a respeito da formação do mundo contemporâneo, esse imperialismo está diretamente associado ao novo sistema que constrói esse mundo contemporâneo, que nada mais é do que o capitalismo. Perfeito? Então, esse império ele vai ser diferente dos impérios anteriores. Bastante diferente, diga-se de passagem. Por quê? Porque ele é um império que ele vai se construir em cima das necessidades de acumulação e de reprodução do capital. Então, se eu falei para vocês na aula anterior que o capitalismo ele é um sistema em que é o dinheiro, o capital, que é o principal combustível do funcionamento dessa sociedade, do trabalho, do consumo, dos valores filosóficos e tudo mais, isso vai ser potencializado na lógica de um império. Então, as potências industrializadas que vão se desenvolvendo ao longo do século XIX, elas vão começar a entrar em crise. Mas presta atenção, não é aquela crise padrão, uma crise de baixa produtividade, a galera sem dinheiro, passando fome, não. São crises de super produção e crises de concorrência. Na verdade, o termo imperialismo ele é desenvolvido por um jornalista inglês chamado John Hobson, em que ele está achando muito curiosa a atitude do Estado inglês perante a chamada Guerra dos Boeres. O que foi a Guerra dos Boeres? Lá na África do Sul existiam colônias holandesas em que esses holandeses sul-africanos, por assim dizer, eram chamados de boeres, eles eram responsáveis pela exploração de diamantes. Uma empresa britânica passa a fazer investimentos na área e também começa a disputar o território da exploração de diamantes, a ponto deles começarem a entrar em conflito armado contra os boeres. O que a Inglaterra vai fazer? Ela vai enviar a sua marinha para a África do Sul, vai colocar os soldados ingleses na África do Sul para que eles lutem contra os boeres, e os holandeses ameaçam fazer a mesma coisa. E esse conflito na África do Sul faz, inclusive, com que Inglaterra e Holanda tenham uma crise diplomática a ponto de eles quase entrarem em guerra. Hoje, para nós, isso faz todo o sentido do mundo. Mas, para aquela época, o Estado utilizar o exército, ou seja, uma instituição pública para defender os interesses de uma empresa privada no outro polo do planeta, não fazia o menor sentido. Até porque, nessa Revolução Industrial, o liberalismo que imperava era o liberalismo clássico, ou seja, o Estado não pode intervir na economia. Então, se a empresa inglesa foi lá
para concorrer com os boeres na exploração dos diamantes e ela não consegue vencer a concorrência, então não fazia o menor sentido o poder público inglês interferir em favor do interesse privado. Então John Hobson começa a perceber que essa fase da Revolução Industrial ela está diferente. Não mais você tem a questão da livre concorrência. O que você começa a ter é a formação de oligopólios, a formação de trusts, a formação de cartéis, a aproximação do empresariado do Estado, a mistura de interesses entre o Estado, ou seja, o poder público, e o empresariado. Então o Estado começa a fazer investimentos, se esses investimentos trouxerem o lucro necessário para uma determinada quantidade de empresários e vice-versa. Então uma nova relação burguesia-Estado. Na verdade, essa burguesia está utilizando o Estado de acordo com seus interesses econômicos, segundo esse pensamento do John Hobson. E isso está se desenvolvendo de tal maneira que eles estão interferindo na liberdade de outros povos, estão transformando outros povos em pessoas subjugadas, pessoas dependentes de todas as formas do capital inglês. Mesma coisa para o holandês, mesma coisa para o francês. Então, John Hobson, ele utiliza esse ato de uma potência industrial chegar a um país pré-capitalista, ou então um país capitalista menos desenvolvido, e dominá-lo economicamente de imperialismo. Beleza? E aí, galera, esse imperialismo, ele tem um grande marco na sua história, que é a chamada Conferência de Berlim, que nada mais foi do que a famosa Partilha da África. Mas antes da gente chegar aqui, a gente precisa analisar um pouco esses outros pontos daqui. Então essas crises econômicas da segunda Revolução Industrial vêm justamente dessa questão. Você tem a superprodução. O John Hobson também está questionando o seguinte: por que uma empresa inglesa vai gastar rios de dinheiros para poder chegar na África do Sul e explorar diamante? Os salários estão baixos, o capital está circulando bem na Inglaterra, está tudo ok, está tudo 100%, então por que os caras vão fazer isso? Aí que ele começa a perceber que a noção de crise nessa sociedade capitalista muito recente, o qual ele faz parte, ela tem como principal característica ciclos de crise de superprodução, ou seja, eu consigo produzir mais do que as pessoas podem consumir. É como se vocês pensarem numa despensa. Pensem que os pais de vocês foram ao mercado, os avós de vocês foram ao mercado e compraram muito mais comida do que a família inteira pudesse consumir em um mês. O que vai acontecer? Vai ter coisa que vai começar a estragar. Né? Aquela comida na geladeira vai começar a apodrecer, aquela comida na despensa vai começar a dar bicho. A lógica do capital é a mesma. Se eu acumulo muito dinheiro, mas eu não coloco esse dinheiro para circular, acaba gerando crises econômicas. Claro que é coisa muito mais complexa do que eu posso explicar aqui para vocês, mas a regra é essa. Se eu tenho dinheiro e eu deixo esse dinheiro sem circular, uma coisa é, sei lá, eu fazer isso com o meu salário, vocês fazerem isso com a mesada de vocês. Outra coisa é você pegar um mega empresário que rende bilhões de libras, sei lá, um Elon Musk, Elon Musk, eu nunca sei falar o nome dele, Elon Musk da vida, que vai pegar os seus bilhões de dólares, os seus trilhões de dólares, e ele vai falar: não, eu vou tirar esse dinheiro dos bancos, eu vou tirar esse dinheiro das bolsas de valores, eu vou botar esse dinheiro dentro do meu cofre e embaixo do colchão. Isso vai gerar uma crise econômica absurda, né? Sinto muito para quem goste, mas o La Casa de Papel nada mais é do que uma ação de crise econômica profunda dentro do Banco da Espanha, quando você vai ou imprimir dinheiro sem ter lastro, ou você vai roubar as barras de ouro do Banco Espanhol, né? Então, o que acontece?
Essa crise de superprodução também vem por conta da falta de investimento. É preciso fazer com que o capital acumulado e produzido nessa primeira revolução industrial, que agora nós estamos falando da segunda, ele seja escoado, ele seja levado para outro lugar. Uma das razões também principais para essa crise de superprodução é isso aqui. Galera, todo mundo defende a livre concorrência, desde que você não tenha que concorrer com pessoas que têm o mesmo poder que você. Então a Inglaterra, se antes ela dominava o mercado europeu e o mercado americano, agora ela vai ter que concorrer com um país chamado Alemanha e um outro país chamado Itália, que ambos se formaram no ano de 1871 e principalmente a Alemanha se tornou um país economicamente muito forte, principalmente com a indústria bélica. Os caras vão vender arma, os caras vão vender quartel, os caras vão vender o estilo de ser militar deles, o estilo de vida militar deles. E eles vão se tornar uma potência industrial muito rápido. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, após 1865, eles vão sair do período de isolacionismo, ou seja, eles se isolavam economicamente do mundo, e agora eles vão começar a investir economicamente no Sudeste Asiático, mas principalmente num país chamado Japão, que está passando pela Era Meiji, que é o período de modernização econômica. Um filme que vocês podem ver sobre isso é O Último Samurai, por exemplo. Né? Então, olha só, a Inglaterra agora ela vai ter que disputar mercado. A Inglaterra e a França, né? Vão ter que disputar mercado. E com uma Alemanha que vem muito forte, com a Itália que vem meio mambembe, mas a Itália ainda conseguia dominar bem os países pré-capitalistas e pouco desenvolvidos ali da Península Balcânica, da Península Grega e tudo mais. Estados Unidos, que vem com força, principalmente na Ásia, e o Japão, que hoje a gente adora produto industrializado japonês, principalmente os eletrônicos, mas naquela época a economia japonesa ela fazia o que até pouco tempo atrás os chineses faziam, que é o que a gente chama de pirataria. Então eles vão pegar produtos estadunidenses, principalmente, produtos ingleses também, principalmente, e eles vão fazer cópia desses produtos, só que com uma qualidade menor, e vão exportar. Quem puder comprar, compra. Né? Então, percebam que as relações estão se tornando cada vez mais complexas. Então, o que acontece? A França e a Inglaterra, elas se veem obrigadas a buscar novos mercados. Esse dinheiro que está ficando acumulado, eu tenho que gastá-lo em algum lugar. Não dá mais apenas para eu investir nos países americanos. Eu tenho que entrar em determinados lugares que eles ainda não estão inseridos, ou então não querem estar inseridos nessa dinâmica do mundo ocidental, do mundo capitalista ocidental, em que ali eu consigo investir bem em infraestrutura, eu consigo investir bem na criação de estados, eu consigo investir bem na exploração de matérias-primas, eu consigo investir bem na educação e na organização do trabalho daquela população, ou seja, bilhões e bilhões e bilhões de dinheiros sendo gastos em vários lugares ao mesmo tempo. Claro que esses lugares eles precisam dar retorno, então eu não vou pegar o dinheiro e investir em qualquer lugar. Eu vou investir em locais onde a matéria-prima seja abundante, sejam matérias-primas novas, lugares que sejam exóticos para a minha realidade europeia, em que eu possa levar os meus cientistas para pesquisar a geologia, a fauna e a flora desses locais, e claro, em que eu consiga também controlar a população com uma certa facilidade, em virtude de uma superioridade tecnológica que eu tenho. Quando eu falo superioridade, pessoal, quem é aluno meu sempre sabe disso, eu detesto utilizar esse termo, ele é completamente etnocêntrico, mas ele acaba por ainda ser lúdico. Quando eu falo superioridade bélica, eu não estou falando do homem superior, do homem branco europeu superior. Eu estou falando de vantagens que ele tem perante outros povos. Por exemplo, muitos povos africanos e muitos povos asiáticos que serão dominados por esses homens são povos que utilizavam muito arco e flecha, ou utilizavam muito materiais bélicos rudimentares em comparação à arma de fogo que nessa época foi super desenvolvida. Filme que vocês podem ver, os dois filmes do Sherlock Holmes, principalmente o segundo, em que uma coisa chamada canhão
é aperfeiçoada de tal maneira que você consegue destruir uma cidade atirando com um canhão de outra cidade, né? Então eu quero, sei lá, daqui do Rio de Janeiro eu quero acertar, Duque de Caxias. Eu consigo construir um canhão tão enorme que ele é capaz de dar um tiro daqui do Rio para acertar Duque de Caxias, né? Então esse tipo de desenvolvimento tecnológico bélico fez muita diferença no final das contas. Por isso que eu usei esse termo, ok? Muito bem. Esses novos mercados, como eu bem disse, então eles vão estar concentrados no continente africano e no continente asiático. Em 1885, então, a Alemanha e a Itália, que reclamavam, e tanto a Alemanha quanto a Itália se depararam com o continente africano e o continente asiático quase que inteiramente tomados, divididos por colônias inglesas e francesas. Então percebam que não é nem do intuito da Alemanha, nem do intuito da Itália questionar a liberdade desses povos. Por quê? Uma coisa que está presente nesse período de imperialismo é o chamado fardo do homem branco. Lá no Iluminismo, pessoal, desenvolveu-se a ideia do chamado bom selvagem, ou seja, aqueles povos que não estão diretamente conectados com o pensamento europeu, da antiguidade clássica, do iluminismo, pré-capitalistas, aquela coisa toda, são povos que são vistos como bárbaros, selvagens, porém que são povos que eles não estão destinados a ficarem sucumbindo na barbárie. Eles precisam receber a civilização. E no período do imperialismo, o avanço científico vai começar a fazer com que esse homem branco europeu estude os povos não brancos e não europeus, e eles começam então a desenvolver, com base no pensamento de Darwin, presta atenção, com base no pensamento de Darwin. O próprio Darwin era contrário à aplicação da teoria da seleção natural para os seres humanos. Mas esses pseudo-darwinistas, por assim dizer, eles vão desenvolver uma coisinha chamada darwinismo social, ou seja, eles vão desenvolver a concepção de que eles, enquanto homens brancos, são superiores a homens amarelos e a homens negros, biologicamente falando, certo? Naturalmente falando. Então eles vão estudar a anatomia desses homens, eles vão buscar comprovar que homens europeus e brancos possuem um cérebro maior, porém possuem uma musculatura um pouco mais frágil em relação à musculatura do homem negro. Então o homem negro teria um cérebro menor, porém uma musculatura maior, mais avantajada. Então ele serviria melhor para trabalhos braçais, enquanto que o homem branco serviria para trabalhos intelectuais. Então, dentro desse tipo de perspectiva, vem essa lógica do fardo do homem branco, em que esse homem branco europeu iluminado teria, então, que se sacrificar para trazer a civilização a esses homens pretos, esses homens amarelos, no continente africano, no continente asiático, para tirá-los da barbárie. E quando a gente enxerga povos com esse tipo de pensamento, pessoal, saibam que, no final das contas, vale tudo. Vocês já viram isso em matéria de colonização, quando esse homem renascentista chega nas Américas e ele olha o indígena, ele fala, pô, esse cara é um cristão nato, se esse cara não aceitar a catequese, eu vou escravizá-lo, né? É a mesma lógica aqui. Então, o que que acontece? Esses alemães, esses italianos, ao começarem a pressionar diplomaticamente a Europa, surge em 1885 a Conferência de Berlim, onde foi tratada a chamada Partilha da África. Aqui foram definidas as fronteiras das colônias europeias dentro do continente africano. Algum representante de algum país africano opinou ou fez parte dessa conferência? Não. Então foi totalmente uma imposição. Aí, ó, já fazendo um diálogo com a geografia, se vocês pegarem alguns mapas políticos do continente africano, vocês vão perceber que alguns países possuem a sua fronteira retilínea, quase que em ângulo reto, em comparação a outros. Isso daqui é a marca
cartográfica dessa partilha da África. Essa partilha, ela deliminou artificialmente as fronteiras, passando por cima dos territórios milenares que já existiam ali, das centenas de milhares de etnias africanas que existiam diferentes, né? Então, passou a ser comum, dentro dessa partilha da África, a estratégia do dividir para dominar. Como assim? Se numa determinada região eu possuo uma determinada quantidade de povos que guerreiam historicamente entre si e eu quero dominar toda aquela região porque ela possui matérias-primas e ela me é interessante economicamente falando, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a estimular o conflito entre esses povos. Pois, enquanto eles estiverem brigando entre si, eu consigo desenvolver estratégias em que eu vou dominando eles aos poucos. Beleza? Ok. Passados-se os anos, passou-se Primeira Guerra Mundial, que também foi muito resultado disso aqui, passou-se crise de 29, o nazifascismo entraram em ascensão e em queda, veio a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, entra a Guerra Fria, e essa Guerra Fria ela passa a ser marcada pelas chamadas descolonizações afroasiáticas. O que isso significa dizer? Aquelas colônias formadas nesse período do imperialismo, nesse período do neocolonialismo, né? Lembrando a vocês que a gente chama de neo porque é uma colonização resultante de um momento novo da história da humanidade. Essas descolonizações, elas terão como principal marco histórico a Conferência de Bandung, que aconteceu em 1955. A começar pelo território. Bandung fica na Indonésia. E a Conferência de Bandung é uma das maiores provas sobre a contradição da colonização. Pessoal, colonizar um povo não é você somente chegar, botar a arma na cabeça de todo mundo, matar aqueles que resistem e manter vivos e reproduzir aqueles que sucumbem à sua dominação. Se a gente entra por essa lógica, a gente acaba corroborando com um pensamento etnocêntrico e muitas das vezes até racista, sem a gente nem perceber, de que povos africanos e povos asiáticos são inferiores. Pera lá! Estamos falando de continentes que possuem as civilizações mais antigas de todo o planeta Terra. O continente africano ele é considerado como o berço da humanidade. No continente africano que você tem grandes civilizações como, por exemplo, o Egito, o Império Axum, o Império Kush, Mali, Gana, Songhai, Congo, Angola, que eram povos extremamente bem desenvolvidos. É na Ásia que a gente fala de chineses, a gente fala de tailandeses, a gente fala de indianos, falamos de árabes, falamos de persas, de turcos, russos, que boa parte do território russo está dentro da Ásia e não na Europa, apesar de ser um país bastante eurocêntrico, né? Então, estamos falando ali de continentes que possuem estruturas estatais muito fortes, possuem organizações sociais muito complexas, e que você achar que pura e simplesmente os europeus chegaram lá, deram um tiro em todo mundo e dominaram, é você simplificar demais vidas tão antigas e tão complexas quanto as afroasiáticas. Então, o que acontece? Dentro do processo de dominação, é muito comum, dentro de sociedades complexas, você ter aquela fração da sociedade, em geral elite, que vê com positividade a entrada do estrangeiro. Nem olha para o estrangeiro com desconfiança, nem acha que o estrangeiro quer dominar tudo, mas acha interessante porque elas veem interesses na participação dessa internacionalização da sua vida, do seu mundo. Perfeito? Outros não, outras elites acham ótima a presença de um determinado estrangeiro porque ela olha para a sua sociedade e fala, isso aqui é um monte de gente atrasada, esse gringo que está chegando aqui vai conseguir fazer com que a gente evolua, se desenvolva. Então, prestem atenção porque a colonização também acontece quando uma parcela da sociedade a ser colonizada, ela também é pró-colonização. Ora por ela não
perceber o que está acontecendo, ora por ela ser favorável ao que acontece, né? Então, dentro dessa lógica, você colonizar um povo complexo, um povo milenar, você não consegue apagar 100% a história dele, você não consegue apagar 100% as práticas dele. As elites daquele povo continuam sendo elites, apesar de dominadas pelo estrangeiro, ou em parceria com esse estrangeiro. Então, o que vai acontecer aqui? A colonização, ela apresenta como principal contradição o fato de esse homem colonizado, principalmente os membros das elites e das camadas médias dessa sociedade, obedecendo a lógica do homem do fardo branco, do fardo do homem branco, de que se eles são inferiores, então eles têm que ser civilizados, esses caras eles vão fazer faculdade na Europa. Gandhi, Mahatma Gandhi, o principal responsável pela independência da Índia, se formou advogado na Inglaterra. Um dos principais líderes da independência de um país africano chamado Cabo Verde e outro chamado Guiné-Bissau, ambos de colonização portuguesa, chamado Amílcar Cabral, se formou em geografia em Portugal. Então, muitos desses líderes da independência, eles vão fazer faculdade, vão fazer universidade dentro de suas metrópoles. Então, eles vão beber da fonte do pensamento iluminista, da fonte daquele conjunto filosófico que desenvolve a lógica da liberdade, que desenvolve a lógica da autodeterminação dos povos, e vão ser eles que vão olhar para os seus países e vão falar: cara, isso aqui está tudo errado. A gente não pode continuar a ser colônia. Então, essa é a principal contradição. Os próprios líderes anticoloniais tiveram a sua intelectualidade e todo o seu projeto de poder e Estado dentro da própria metrópole. Beleza? Pois bem, fora isso, a gente vai ter a experiência de 3 países, que foi muito emblemática: a Índia, a China e o Egito. A Índia, ela já pensava na sua independência em finais do século XIX. Temos que levar em consideração que a Índia, ela foi uma das primeiras colônias a serem construídas pela Inglaterra no continente asiático no século XVIII. É só vocês lembrarem da festa do chá de Boston, que aconteceu nas 13 colônias inglesas, né, lá nos Estados Unidos, que foi o estopim para a independência dos Estados Unidos, para a independência das 13 colônias e formação dos Estados Unidos. O chá era uma prática cultural, tal como o uso do ópio, que os ingleses vão se apropriar da cultura indiana. Tá? A China, ela vai ter o seu processo de independência interrompido, mas nos anos de 1920 para 1930, ela vai se tornar uma república nacionalista, e que depois vai estourar uma quase guerra civil entre comunistas e nacionalistas. Depois o Japão invade no contexto de Segunda Guerra, acaba a Segunda Guerra, comunistas nacionalistas passam a guerrear entre si novamente e os comunistas vencem, né? E o Egito, que também na década de 1930, se eu não me engano, 1932, se torna independente. Essas experiências, elas são importantes para mostrar que a luta pela descolonização não se deu somente no pós-Segunda Guerra. Também é muito eurocêntrico da nossa parte a gente chegar e dizer que os caras vão se tornar independentes porque as suas metrópoles ficaram enfraquecidas na Segunda Guerra somente. Calma lá, alto lá. Outros países também, antes de Segunda Guerra Mundial acontecer, já lutaram pelas suas independências e eles serviram de exemplo. Ao mesmo tempo, a Alemanha nazista, quando cria, por exemplo, o exército chamado de Afrika Korps, que seriam aí batalhões voltados para combater no norte da África, a Inglaterra e a França não tinham contingentes para combater esses nazistas no norte da África. Primeiro que a França foi tomada, quase que 100% tomada. Segundo que a Inglaterra não tinha a menor condição. Então o que acontece?
tanto os ingleses e os franceses que ainda resistiram, utilizaram a população das suas colônias. Então, por exemplo, no Marrocos, existiam tropas de marroquinos que eles eram vistos como terror dos nazistas, porque aí eles utilizavam as práticas tradicionais deles de guerra, só que armados com fuzis. Então os caras utilizavam as táticas de guerra que os seus antepassados já usavam há séculos, conseguiam dominar os nazistas, e ao dominar os nazistas, meu irmão, acabou. Os caras pegavam umas lâminas específicas e estraçalhava todo mundo. Ou seja, criavam um terror psicológico sobre o inimigo, né? Então, esses colonos participaram da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram experiências de guerra. Existem imagens de soldados indianos, lá com os seus turbantes, o uniforme de Segunda Guerra inglês, lutando contra os japoneses. Existem imagens de árabes, lá com aquela vestimenta árabe, né? Eu não sei qual é o nome, é aquela que protege a nuca do sol, com as suas barbas, utilizando o uniforme de Segunda Guerra inglês, lutando contra a Afrika Korps. Então, sim, esses homens participaram de guerra. Não é porque a metrópole enfraqueceu, é porque eles tiveram experiências de guerra. E aí, ao vincularem isso já com uma tradição de luta anticolonial que estava se constituindo nesses anos 20, 30, até mesmo no século finalzinho, década de 90 do século 19, mais ou menos, da Índia, a gente começa a perceber então que uma luta anticolonial começa a se desenvolver. Começa a se desenvolver. E aí, como principal marco, em Bandung, com o apoio da ONU, é criada a Conferência de Bandung, que ela defende a autodeterminação das colônias. Beleza? Melhor. Vamos tirar colônias dos povos colonizados. E isso está dialogando diretamente com aquele resgate dos direitos naturais e direitos civis que a gente tratou no último vídeo, né? Em 48 é criada a Declaração dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos da ONU, que resgata muitos valores da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, mas que agora os torna mais amplos. E dentro dessa lógica, a luta anticolonial também se vincula à luta antirracista. Por quê? Em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, homens como Malcolm X, um dos principais intelectuais dos Panteras Negras. Opa, desculpa. Panteras Negras é outro grupo, perdão. Mas um dos principais intelectuais de um grupo muçulmano, Martin Luther King, dos cristãos evangélicos, e aí sim, né? Vou botar um X em mais. Os Panteras Negras, eles vão começar a levantar a necessidade de interpretação de que dentro dos Estados Unidos existe um apartheid. Negros e brancos não podem conviver nos mesmos espaços. Em alguns estados, pessoas negras e pessoas brancas não podem nem casar. Em alguns estados, principalmente dos estados do sul, a marca da escravidão ainda está presente. Nem mesmo pessoas negras e pessoas brancas podem dividir banheiro, ônibus, bebedouro. Em muitos estados, pessoas negras não podem nem fazer universidade. Então, percebam que essa questão racial ela está se tornando cada vez mais ampla. E nas colônias isso tem muita força. Lembre-se do fardo do homem branco. O homem branco, quando ele chega e ele fala, homem negro, homem amarelo, eu vim aqui para civilizar vocês, ele está lembrando constantemente o quê? Homem negro, homem amarelo, vocês têm que trabalhar para mim porque eu sou superior a vocês. Vocês têm que se submeter a mim para que vocês possam evoluir. Então a própria história de Gandhi remete a isso.
Gandhi faz parte de castas importantíssimas dentro da Índia. Se formou em direito em Londres. Mas dentro da Índia ele foi obrigado, na verdade, ele foi jogado para fora do vagão da classe executiva porque ele era um homem negro aos olhos do colonizador europeu, né? Então, na luta pela liberdade dessas colônias afroasiáticas, não está apenas a lógica da autodeterminação dos povos, mas também o combate à discriminação racial, que era muito importante. Gente, dominar um outro povo, como eu falei para vocês, não é só botar a arma na cabeça, você tem que convencer esse cara de que ele tem que ser dominado por você. E a questão racial, dentro da perspectiva europeia, do imperialismo, do neocolonialismo, ela era extremamente forte. E para muitos pesquisadores, muitos intelectuais, é considerada até mesmo uma grande novidade desse mundo contemporâneo. Beleza? Então a luta antirracista, ela também ganha corpo aqui. Muitos dos povos africanos que buscam pela sua liberdade, ao filosofarem, ao refletirem sobre sua existência, desenvolvem algo que ficou muito marcado e ainda está marcado nas Américas, que é o chamado panafricanismo, ou seja, a união de todos os povos africanos e também de seus descendentes. Então, em países americanos que tiveram uma tradição de escravidão, Brasil, Estados Unidos, a própria Jamaica, lá na América Central, Cuba, eles passaram a ter, então, intelectuais que falam o seguinte: nós viemos da África, nós negros viemos da África, então nós temos que voltar para lá. Alguns pensavam dessa maneira. Tanto é que um país chamado Libéria foi criado com antigos escravizados dos Estados Unidos. O Bob Marley, por exemplo, quando ele se tornou Rastafari, essa religião ela defendia que todos os negros deveriam voltar para a África em um determinado momento de suas vidas, voltar para as suas origens. Então, essa lógica do panafricanismo ela é bastante rica, ela é bastante diversa. Não é todo mundo que pensava no retorno para a África. O Martin Luther King, por exemplo, não pensava isso. O Malcolm X, muito menos. Mas eles valorizavam a lógica de que existem culturas negras que são herdeiras diretos de culturas africanas que foram perseguidas ao longo de suas histórias dentro da escravidão. No neocolonialismo é exatamente a mesma coisa. Quando eu vou dominar o lugar, eu tenho que escolher qual cultura que eu consigo dominar melhor, qual é aquela que corresponde melhor aos meus interesses. Então, eu vou colonizar o Egito, para mim é muito mais lógico eu valorizar uma cultura de 5.000 anos atrás do que eu levar em consideração que o Egito é um dos países que hoje mais mantém a cultura islâmica no mundo, por exemplo. Ok? Então, pessoal, é isso, né? O caminhar dessa luta antirracista, liderado pelo Malcolm X e pelos Panteras Negras, seguia muito o caminho da luta armada. Porém, Malcolm X foi executado pelo próprio grupo muçulmano do qual ele fazia parte, e o Partido dos Panteras Negras também perdeu muita força. O que prevaleceu foi justamente o modelo do Martin Luther King, que era um modelo de resistência e de boicote, não necessariamente de combate armado. O Luther King ele era um pacifista, mas ele dizia que se existe um bebedouro para negros e um bebedouro para brancos, então o homem negro tem que ir lá e beber no bebedouro de brancos mesmo, para provocar, para mostrar que ele existe. E a partir daí você vai organizando a sociedade civil e você vai conseguindo realizar uma pressão popular para o governo até que direitos fossem conquistados. De qualquer maneira, o Martin Luther King acabou também sendo assassinado. Porém, a sua pedagogia prevaleceu. Prevaleceu até mais do que a do Malcolm X e a dos Panteras Negras. Então, até hoje, o movimento negro dos Estados Unidos e no mundo todo tem como principal referência prática as práticas de Martin Luther King Jr. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e uma boa prova para vocês.